Na verdade, o termo dosimetria, né, é um jogo de palavras, né? No fundo, a rigor, é uma anistia, né? É porque, na verdade, a anistia ela significa a abolição e o perdão geral dos efeitos da pena. Então, se fosse aprovado imediatamente, né, o Bolsonaro estaria livre, enfim, teria esses efeitos mais deletérios ainda. A dosimetria, na verdade, é uma boutique que fizeram em que as penas aplicadas elas vão ser menores, né? Logo, os condenados eles vão ter que cumprir uma pena muito menor. Mas, na verdade, a gente pode também encarar a dosimetria como uma anistia parcial, não como uma anistia total, mas uma anistia parcial no sentido de que parcialmente a pena que foi aplicada foi reduzida. Isso aí significa que o Supremo se curvou ao Congresso ou vai ter ainda muita negociação? Hoje se acenou a possibilidade do Lula vetar também. Como é que você está vendo esses próximos passos? Agora a gente tem um processo legislativo, né, que é a tramitação de um projeto de lei. Né? Ele foi aprovado pela Câmara dos Deputados, ele tem que ir para o Senado para votação também ao Senado. O relator já foi escolhido, que foi o senador Espiridião Amin, que é um sujeito totalmente abraçado com a causa bolsonarista, inclusive tem uma disputa de vaga no Senado, lá em Santa Catarina, em que tem toda aquela questão envolvendo o Carlos Bolsonaro, Espiridião Amin e a Carol de Tone, que também pode ser um tempero do porquê que foi escolhido esse relator. Um assunto que vale depois a gente até tratar. Mas, pelas informações que a imprensa veicularam, parecia que o presidente do Senado queria que já fosse votado a plenário ontem mesmo, né? E que não passasse pela Comissão de Constituição e Justiça, presidida pelo senador Otto Alencar, que é um sujeito que defende a democracia, inclusive hoje fez uma fala muito contundente, falando da época dele, que ele viveu o período de 64, que teve amigos presos, torturados, desaparecidos. Então, esse processo agora vai para o Senado Federal, para tramitação no Senado Federal. Esse processo, esse projeto de lei no Senado, ele pode sofrer emendas. Se forem emendas substanciais, que alterem o texto de maneira substancial, tem que voltar para a Câmara para votação novamente. Né? E após a aprovação desse projeto pelo Senado, ele vai para o presidente da República, para sanção ou veto. Ocorre que o presidente da República ele tem um prazo de 15 dias úteis para vetar. Então, pelos meus cálculos, né, eu acredito, inclusive com a atuação do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, eu acredito que essa questão vai ficar somente mesmo para o próximo ano, enfim, após o recesso legislativo. Isso aí, em que interfere nas próximas eleições, esse jogo de atrasos aí, Vinícius? A questão, né, enfim, do ponto de vista político, joga mais pressão para o ano de 2026. Né? O ano de 2026 está se tornando uma espécie de mola, né? Que ela está sendo. Esse ano de 2026 estão se jogando para 2026 uma série de decisões extremamente importantes, né? Como a escolha do candidato bolsonarista, enfim, de direita, né? Que a gente tem uma indecisão no momento. Se alguém hoje cravar que vai ser o Flávio Bolsonaro ou que vai ser o Tarcísio, a gente tem uma questão indefinida, né? Indefinição que agora a gente também tem com essa votação. Porque, a princípio, pelos cálculos das penas que vão ser aplicadas, tanto Bolsonaro como toda a sua farândula ainda vão continuar presos e encarcerados, né? Ainda que haja uma redução da pena. Pelo menos ele cumpriria mais 2 anos de pena no regime fechado. Sem prejuízo de todo esse debate, abrir uma nova rodada de discussão num eventual questionamento junto ao Supremo Tribunal Federal.
E um detalhe muito importante: o fato da lei ser aprovada, vamos imaginar que houve a derrubada do veto desse projeto de lei pelo Congresso Nacional no ano que vem. Ela não é aplicada automaticamente, né? Os ministros do Supremo, que hoje estão à frente do processo hoje de execução de pena do ex-presidente Bolsonaro, eles vão ter que ver em que medida essa lei vai ser aplicada ao caso em concreto e fazer o cálculo, na verdade, a dosimetria da pena, que não é feita pelo Legislativo, mas pelo Poder Judiciário. Então tem muita água para rolar e a cada dia que passa, mais pressão vai se jogando para o ano de 2026.